E no processo, quebrou esse copo que eu estava usando pra colocar. Oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Blue. E como eu mostrei no vídeo anterior, eu quebrei um copo, né? E resolvi fazer uma luminária com ele. Então, é isso. Eu comecei colando as partes maiores que tinham quebrado. E nas rachaduras que ficaram, eu coloquei essa areia decorativa de novo. Eu uso pra tudo essa areia. Tome muito cuidado se você tiver um copo quebrado, né? Porque eu sou bem vida louca. Eu adoro fazer umas coisas estranhas. E aí eu tinha que fazer uma base, então eu peguei uma madeira que eu tinha aqui em casa, coloquei o copo ali do jeito que eu queria que ele ficasse e medi o tamanho que eu queria. E aí, para fazer os pezinhos, eu medi a altura da caixinha que vai as pilhas, para eu fazer os pezinhos da mesma altura. E aí, coloquei a caixinha onde ela ia ficar e medi tudo conforme onde a caixinha está. Como eu deixei o copo inclinado, eu deixei 13 centímetros. Eu também medi a espessura da madeira para fazer os desenhos ali, só para mostrar onde ia ficar cada pezinho, para descontar cada lado e eu consegui medir a outra parte. Aí eu fiz na numeração para entender mais ou menos onde ia cada pezinho e assim ficou mais fácil de montar e entender como funciona. E aí eu cortei cada pedaço pra montar ele. Depois que eu cortei, eu lixei bem, né, pra tirar todas as partes e deixar mais lisinho, né? Eu não consegui deixar completamente lisinho. Aí eu colei cada parte no seu devido lugar. Também achei muito bonitinho, só com os dois pezinhos, mas eu fiz a caixinha pra esconder a caixa da pilha. Ficou assim a caixinha. E depois de toda pronta a caixinha, toda lixada, toda montada, eu passei verniz nela. Eu resolvi fazer um molde de silicone. E o molde é feito com silicone e água com detergente. Então, você pega um balde, coloca água e mistura detergente. E aí, você vai colocando todo o silicone dentro da bacia. E vai mexendo até ficar tudo junto. Eu sugiro você colocar num recipiente que você não vai usar mais, porque o silicone tem um cheiro bem forte. Eu queria fazer uma coisa com cristais e pedras, uma coisa assim. Então, para isso, eu fiz um molde e coloquei algumas pedras que eu tenho aqui em casa, para assim colocar resina. Depois de seca a caixinha com verniz, eu marquei ali bem direitinho onde eu queria que ficasse o copo e tirei um pedaço da madeira para ele ter mais suporte ali e coloquei resina. E daí eu deixo secar. Eu tentei colocar super cola, mas não adiantou. Logo depois caiu, então eu sugiro que seja resina mesmo. Enquanto o copo tá secando, eu resolvi fazer chaveiros com uma borboleta que eu encontrei na rua. Tadinha, foi a óbito. E era uma linda borboleta. E para isso, eu pego 3 pulseiras que eu tinha aqui em casa e coloco resina ao redor ali só pra ela durar mais. Depois na rua também eu encontrei essa folha, então eu amassei toda ela e coloquei no chaveiro para fazer um fundo. Um chaveiro eu coloquei uma parte mais destruidinha, que tava bem acabadinha, e montei. A outra tem a parte da frente, o azulzinho, e a outra parte de trás. Eu queria dar destaque para todas as partes. E depois de seco, como eu não coloquei nada ao redor para impedir a resina de sair, ela ficou com essas bordas assim, cheias de resina, né? Se você tiver alguma coisa ao redor, coloque, mas depois eu vou consertar. E aí, como a asa tava bem acabadinha, eu pintei essas partes mais machucadinhas e ficou assim. E aí, a resina que eu tirei ao redor da pulseira, eu vou usar para luminária de copo. Depois que a resina secou com o copo ali no lugar onde eu queria, eu peguei super cola e colei a caixinha de pilha ali embaixo. E também colei o fio na madeirinha para ela ficar fixa ali e não ficar andando. E na parte do copo, onde tinha o fio, eu cobri com areia decorativa.
E olha que lindo que ficou o copo só com a luz, sem a resina. Então, se você quiser fazer o copo com a luz e sem a resina, eu acho que ficou mais bonito, sabe? Porque o meu erro foi colocar a resina, porque depois eu não gostei. A resina, ela tava meio esbranquiçada, eu não sei o que aconteceu. Se alguém tiver conhecimento pra falar o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu com minha resina, que não ficou do jeito que eu queria, não ficou bom, mas enfim, eu tô mostrando, né? Porque é minha primeira experiência. E aí, eu coloquei a resina, misturei um pouco de tinta azul e coloquei, aí depois coloquei outra camada de resina com uma tinta mais roxinha. Depois coloquei um pouco mais de resina, porque eu queria uma coisa bem com cores. E aí, enquanto tá secando o copo de resina, eu coloquei resina no chaveiro depois que secou pra fazer a última camada. E, infelizmente, quando eu passei a resina, saiu a parte azul da borboleta. E eu fiquei muito triste que saiu a parte azul, a coisa mais bonita da borboleta. Ai. Aí, depois que o copo tá seco, eu queria fazer assim, como se tivesse alguma coisa derramando. Então, eu colei 2 fios de nylon naquelas partes quebradas ali, com super cola. E aí, depois, no copo que tinha uma resina meio seca, meio molhada, de outra coisa que eu usei pra fazer ali. Tem que ser uma resina mais que ela não esteja tão líquida, assim, que ela já esteja um pouco seca. Depois que eu coloquei essa resina mais seca, eu coloquei a resina mesmo. E fiz a cachoeira, como se fosse uma cachoeira, assim. Coloquei as bordas do chaveiro ali e tirei do molde as pedras que eu tinha feito e fui colocando. Também usei umas pedrinhas transparentes que eu tinha em casa e fui colocando mais dessa areia decorativa. Eu queria fazer assim como se fosse um copo de pedras, então eu fui enchendo de coisas. Mas no fim eu achei que ficou muito transparente, muito sem graça, assim, então eu resolvi pintar com maquiagem vencida e fui passando e colocando cor, um pouco mais de cor, mas ainda assim eu não gostei. Como eu disse, a parte que eu mais gostei era sem resina nenhuma, sem nada. Depois que eu coloquei a resina, foi tudo ladeira abaixo. Mas enfim, que eu tô mostrando aí, né? Porque todo mundo tem um ponto de vista e cada um gosta de coisas diferentes, né? Então, mas se você quiser fazer, tiver um copo quebrado, quiser reutilizar, você pode fazer uma luminária de copo, mas aí você só coloca a luz dentro e não coloca a resina, né? Até porque não é todo mundo que tem resina em casa, né? Depois de tudo seco o chaveiro, eu peguei uma alicate e tirei as bordas. Peguei uma lixa d'água, lixei bem as bordas e aí ela ficou fosca, né, a resina. Então eu passei verniz para ela retomar o brilho. Mas antes de passar o verniz, eu recomendo vocês furarem antes, porque eu furei depois. Primeiro eu furei com agulhas, algumas agulhas que eu tinha em casa, e ainda não ficou um buraco que ficasse bom para colocar o chaveiro. Então para isso eu peguei um parafuso mesmo, esquentei e furei. E aí eu coloquei a argolinha do chaveiro. Como vocês podem ver, o copo tem rachadura. Então, se vocês forem colocar resina dentro, façam com um copo que não esteja quebrado. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E é isso, eu vou tentar fazer outras luminárias de resina e eu espero que as outras fiquem melhores, porque essa eu fiquei muito triste e depressionada. Mas enfim, tchau! I do 'cause I'm feeling so cool.